qual é a forma correta de você fazer um jejum para Deus? A forma correta. Você que já jejuou, você que jejua, talvez você fez tudo da forma errada. Não é porque você é desobediente, não, porque nunca ninguém ensinou da forma correta para você. Eu vou te dar aqui alguns exemplos. Tem gente que jejua sem tomar água, uma gota de água, e acha que isso agrada mais a Deus. E tem gente que bebe água e se sente culpada. Essa pessoa bebe água e ela se sente culpada achando que quebrou o jejum. E tem gente que come banana, maçã, come fruta à vontade e acha que isso é um jejum. Ela faz o jejum de Daniel porque está escrito lá em Daniel. Ela acha correto. Mas o que a Bíblia fala sobre o jejum de verdade? Então, nesse vídeo aqui, sem enrolação, sem achismo, sem opinião, somente Bíblia com texto e contexto explicado, tá? Vou mostrar aqui para vocês aqui, versículo por versículo, o que é o jejum bíblico, qual tipo de jejum que a Bíblia nos ensina, qual Deus aceita e qual Deus rejeita. A Bíblia Sagrada tem uma resposta que vai chocar a maioria das pessoas que vai ver esse vídeo aqui. Como realmente fazer um jejum aqui que vai chegar aqui ao trono de Deus. Então esse vídeo tá rico de informação, você vai aprender muita coisa aqui. Agora vamos para a telinha, vamos aprender. A primeira coisa que a gente vai aprender aqui, o que é o jejum, uma definição pela Bíblia Sagrada. Vamos deixar a Bíblia falar por ela. Ela vai falar, ela vai ensinar a gente aqui o que é o jejum. Antes aqui de nós falar aqui do jejum, o que é certo, o que é um jejum errado, um jejum certo, precisamos aqui entender o que a Bíblia chama de jejum, ok? Porque aqui muita confusão aqui começa. O jejum não é dieta, o jejum não é um detox espiritual aí, como muitos pensam, até falam, né? O jejum não é uma forma aí de impressionar a Deus, né? Aqui no livro de Isaías, capítulo 58, versículo 3, a pergunta que o povo fazia a Deus: por que jejuamos? E tu não vês, porque afligimos a nossa alma, e tu não notais. Ponto de interrogação, quando teve essa pergunta aqui, né? Um ponto de interrogação aqui. E mais atrás também aqui a gente vê outro, correto? Eles aqui jejuavam a Deus. Perceba uma coisa aqui, eles aqui jejuavam e Deus ignorava. Perceba que o problema aqui não era a prática, era o coração, ok? Não era a prática, mas sim o coração deles. Por isso, Deus o ignorava. A palavra que em hebraico vai aparecer na tela aí, eu não manjo muito de hebraico, você pode pesquisar, olha aí, o significado aqui, simplesmente abster-se de comida, abster-se de comida. A Bíblia que usa a expressão afligir a alma, entendeu? Que em hebraico aqui, mais na frente, olha na tela aí, tá vendo aí? Olha aí. Quer dizer, humilhar o ser interior. Isso nos mostra aqui que o jejum bíblico tem sempre uma dimensão espiritual, não apenas física. Tá entendendo o mistério? Vai muito além daquilo que você imaginava, daquilo que você pensava, ok? Vamos aqui na parte 3 aqui do nosso vídeo aqui, para vocês verem aqui. Vamos falar aqui os 3 tipos de jejum. 3 tipos. Vamos trazer aqui 3 exemplos aqui. 3 tipos de jejum dentro da Bíblia Sagrada. E no final eu vou falar aqui a forma que eu jejuo, eu faço o meu jejum. Então fica até o final que você vai
saber a forma que eu jejuo aqui. Eu nunca falei para ninguém, eu não sou de ficar falando, tá bom? Eu respeito a forma que cada um aprendeu. Então a gente vai falar agora 3 formas aqui de jejum apresentado pela Bíblia Sagrada. Tá bom? Peço você que pode curtir, é de graça, não vai te custar nada. Você que pode hypar também, hypa para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. Ela registra aqui pelo menos 3, com característica aqui diferente, tá? Contexto também aqui diferente e propósito também aqui diferente, tá bom? Tá entendendo aí? Tá conseguindo me compreender direitinho aí, meus irmãos? Vai comentando aí no vídeo, no chat aí. Ele tem propósito diferente. E quando a gente entende isso, a discussão sobre água ou não pode tomar, né? Não pode beber, ganha outra dimensão. Acredito que os irmãos estão compreendendo aí, tá? Vamos falar aqui agora do jejum 1, o jejum absoluto. Sabe o que é isso? Na telinha para você. Olha aí, tá vendo? O jejum aqui absoluto é um jejum sem comida, sem água, entendeu? Esse é o primeiro jejum. Então aqui o primeiro jejum é um tipo mais intenso, né? É chamado aqui de jejum absoluto. Como eu falei, né? Sem comida, sem água, sem comer fruta, sem comer pão, legume, sem nada. Você não pode comer nada. Absoluto. Nem água você toma, tá? A Bíblia que registra aqui 2 casos, tá? Muito claro aqui desse jejum. Vamos lá. Livro aqui de Esté, aqui em Esté capítulo 4, versículo 16, tá? Vai e reúne todos os judeus que se encontram em Suzã, e jejuai por mim, não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite e nem de dia. Absoluto, né? Sem água, sem comida, sem pão, eles fizeram esse propósito de jejum. Tá entendendo? Então, aqui no livro de Esté, aqui deixa bem claro o primeiro tipo de jejum, que é o jejum aqui absoluto, como eu falei para os meus irmãos aqui, mais acima. Entendeu? Então agora a gente vai entender melhor aqui sobre os outros jejum também, que a Bíblia fala. Mas vamos focar aqui nesses 3 aqui. Aqui em Atos dos Apóstolos, aqui, capítulo 9, versículo 9, o apóstolo Paulo, depois de encontrar Cristo, ter aquele encontro com Cristo, ele não quis comer, ele não quis beber nada, ele ficou em jejum. Ofereceram comida para ele, mas ele quis ficar em jejum, em consagração. Tá entendendo? Deus estava começando a trabalhar na vida do Saulo ali, que se transformou em Paulo, o missionário, o pregador. Então aqui dá para nós ver o segundo jejum aqui. Alguns chegam a afirmar que ele não ficou totalmente. Mas olhando aqui para o texto sagrado da palavra de Deus e o contexto bíblico, dá para entender que ele ficou sem comer, tá bom? Mas vamos deixar isso aí para outro vídeo aí, para nós discutir em outro vídeo. Na telinha para meus irmãos, Deuteronômio, capítulo 9, 9 e 18 aqui. Moisés no Sinai, tá? Ele ficou ali 40 dias e 40 noites. Pão ele não comia, nem água ele bebia, correto? Confirma? Pega a tua Bíblia lá, varão. Pega lá, varoa, confere aí, correto? Ele não comia, ele não bebia. Então dá para vocês entender que esse jejum aqui é um jejum absoluto. É um jejum que a pessoa não come nada.
absolutamente nada. Segura aí que o nosso vídeo ainda não acabou. A gente está só na introdução aqui e você vai aprender muito, né? Crescer aí na graça e no conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Olha, meus irmãos, atenção, muita atenção, tá? O jejum aqui de Moisés, de 40 dias sem água, foi um jejum sobrenatural. O próprio Deus aqui sustentou ele, tá? Supriu toda a sua necessidade ali. Nenhum ser humano ele consegue sobreviver biologicamente aí 40 dias sem tomar água. Isso aqui não é um modelo de jejum para nós repetir. Se você tiver fé para isso, glória a Deus, aleluia. É muita fé. Mas esse jejum aqui, até hoje, eu nunca vi ninguém fazer, tá? Então aqui é um jejum que dificilmente a gente vai conseguir aqui repetir aqui esse jejum aqui que Moisés fez, tá? Que foi registrado aqui na palavra de Deus. Isso aqui foi uma intervenção, né, divina, um jejum aqui absoluto que a Bíblia aqui mostra para nós. Como o jejum de Esté também, um jejum muito forte, tá? Ninguém aqui na Bíblia aqui fez um jejum aqui, um jejum absoluto, né? Naquela prática rotineira. Ninguém consegue, meus irmãos. Vou ser sincero. Você consegue fazer um jejum naquela prática rotineira nossa. Se você consegue, glória a Deus. Você tem muita fé. Vamos falar aqui do jejum aqui tipo 2, tá? Que muitos crentes fazem. Eu não estou aqui para julgar quem faz, ok? É entre você e Deus. Estou apresentando aqui o jejum que a Bíblia ensina para nós, ok? Então aqui o segundo jejum, o jejum normal, sem comida, com água. Aquele jejum sem comida, mas a pessoa só toma água. A pessoa deixa totalmente a comida de lado e toma somente água. Tem muitos irmãos que pegam a referência aqui de Mateus. De Mateus acredita que esse jejum aqui é um jejum que pode tomar água. Olha aqui, Mateus capítulo 4, versículo 2. O jejum de Jesus no deserto. Presta atenção, por que eles acreditam que esse jejum aqui a pessoa pode tomar água? Presta atenção. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 2. Jesus, Mateus 4, 2. Jejum de Jesus. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Teve fome. É nessa parte aqui que os irmãos acreditam. Olha só, a Bíblia menciona que ele teve fome. Então eles acreditam que Jesus tinha água, que Jesus tomou água. Então Jesus teve fome de comida, não sede de água. É a interpretação de muitos irmãos que acreditam dessa forma aí. Amém? Você acredita assim? Glória a Deus. Esse vídeo não é para discutir essa parte aí, tá entendendo? Eu acredito que Jesus não tomou nem água. Mas amém, se você acredita, tudo bem. Vamos lá, meus irmãos. Lucas aqui, capítulo 4, versículo 2. Durante aqui 40 dias foi tentado pelo diabo, não comeu nada durante aqueles dias. Então os irmãos acreditam dessa forma, que ele não comeu, mas ele bebeu, ele tomou água, tá bom? E aqui também, meus irmãos, 2 Samuel, capítulo 12, versículo de número 16 até o 17 aqui, ok? Davi jejuando, Davi rogou a Deus pelo menino. Jejuou Davi, entrou e passou a noite deitado. Então muitos acreditam que o jejum, você tem que não comer, mas tomar água não é proibido, tá?
Então a água aqui não é proibida para muitos. E aqui no 3 aqui tem o jejum de Daniel. Aquele jejum que todo mundo conhece, que é o jejum de Daniel. A gente vamos falar aqui agora desse jejum, ok? O jejum aqui de Daniel, vamos lá, Daniel capítulo 1, versículo 8 até o 12 aqui. Daniel propôs em seu coração que não se contaminaria com a comida do rei, nem com vinho, tá? Que ele bebia. Dá nós legumes a comer e água a beber. Aqui, Daniel capítulo 10, versículo 2 ao 3. Eu, Daniel, estive de luto 3 semanas. Não comi manjares deliciosos, carne e vinho, não entraram em minha boca. Nem me ungi com óleo até que se completasse as 3 semanas. Tá entendendo? Então vamos entender melhor isso aqui. Daniel bebe água. O que ele faz aqui? Se abster de alimento, tá? Alguns alimentos aqui específicos, manjares fino, carne, vinho. Isso não é jejum de frutas. O texto não menciona aqui, meus irmãos, fruta em nenhum momento. Daniel comia legumes e bebia água, entendeu? Está dizendo o contexto. É uma dieta aqui de pureza e consagração. Não é uma licença para comer fruta à vontade. Posso comer qualquer fruta no jejum. Posso comer qualquer fruta no jejum de Daniel. Não tem sustentação aqui no texto. Tá entendendo? O jejum que Deus rejeita. Vamos lá, irmão Ezequiel. Que jejum é esse que Deus rejeita? Vamos ver na Bíblia. Vamos lá, vamos aprender, meus irmãos. Isaías, capítulo de número 58. Agora chega uma parte aqui que a maioria das pessoas aqui nunca ouviu numa pregação aí. Você pode fazer tudo certo do ponto de vista físico, tá? Sem comer aqui, sem beber, o dia inteiro aqui, tá? Mesmo assim, Deus ignorar. Você pode fazer isso tudo aí e Deus ignorar completamente o seu jejum. Como a resposta aqui está em Isaías capítulo 58, tá? Adiante. Então, esse capítulo aqui, que define aqui o jejum definitivo. Isaías 58, versículo 3, até o versículo 7 aqui. Olha que interessante isso aqui, meus irmãos. É muito forte. Deus responde ao povo que jejuava sem resultado. No dia do vosso jejum, tratais dos vossos negócios e oprimis os vossos trabalhadores. O vosso jejum termina em contendas e brigas. Porventura, é este o jejum que escolhi para que o homem aflija a sua alma por um dia? Ponto de interrogação. Não é antes este o jejum que escolhi soltar as ataduras da impiedade, desfazer as correias do jugo, despedir livres os oprimidos? Não é dividir com o faminto o teu pão e recolher em casa os pobres sem abrigo? Ponto de interrogação. Isso aqui é impressionante, meus irmãos. Deus está dizendo: enquanto você jejuar, você continua explorando pessoas. Você termina o dia de jejuar, o seu jejum, com briga, conflito, interesse próprio. E Deus diz: esses jejum eu não escolhi. O jejum que Deus aceita não é
apenas sobre o que você não come. O que você come, deixa de comer. É sobre o que você faz pela transformação do mundo ao seu redor. Tá entendendo, meu irmão? Tá compreendendo aqui? Então aqui o jejum bíblico verdadeiro une abstinência com justiça, oração com compaixão, com misericórdia e com amor. O jejum vai muito mais além de deixar de comer, de beber. Então Deus aqui, ele confirma isso aqui em outros lugares. Zacarias capítulo 7, versículo 5. Quando jejuastes, jejuastes para mim. Mateus 6, 16, 18. Vamos lá, olha só. Quando jejuardes, não ponhais a cara triste como os hipócritas. Quando jejuardes, não ponhais, a cara triste. Depende muito da tradução da sua Bíblia aí, a Bíblia que você está usando. Os hipócritas, mas tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para que não pareças aos homens que jejuais, que faz jejum, que jejuais, mas a teu Pai que está em secreto. Então o teu jejum é entre você e Deus. Você não tem que mostrar para ninguém que você está jejuando. É um secreto entre você e Deus. Então aqui Jesus não disse se você jejuar. Disse quando você jejuar. Ele assume que o discípulo vai jejuar e dá instrução aqui em segredo aos discípulos, sem ostentação, sem aquele teatro, né? Não é aquele jejum que aparece nas redes sociais. Estou no 7º dia de jejum. Aquele jejum que você fica falando lá na igreja. Tá entendendo, meus irmãos? Contradiz aqui diretamente aqui o ensino do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Isso não quer dizer, preste atenção, que você não pode pedir oração de outros irmãos. Você pode pedir para os irmãos te ajudar em jejum também, em oração. Você que acredita que o jejum não pode ter água, você está correto para o jejum absoluto que a Bíblia aponta, ok? A Bíblia que registra, como eu falei para os irmãos, Paulo, Moisés também eu falei para os irmãos. Então esse jejum aqui, ele existe aqui na palavra de Deus, na Bíblia. Ele é bíblico, tá? E é poderoso demais. Ele é um jejum específico em momento de crise extrema. Então esse é o vídeo, eu espero que os irmãos tenham entendido. Ficou um pouquinho longo, mas para falar tudo isso aqui, felizmente tem que ficar longo, tem que dar contexto, tem que trazer mais informação para os irmãos. O intuito aqui é ensinar, refutar, ajudar os irmãos. O jejum que eu faço, sempre fiz, eu aprendi lá no meu começo, lá, meus irmãos, é o jejum absoluto. O jejum absoluto, sem água, sem comida, sem fruta, sem café da manhã, sem pão, sem nada. Esse é o jejum que eu faço, tá? Eu nunca falei nas redes sociais aqui. É o jejum que eu aprendi. E eu tenho uma base bíblica para se apoiar nesse jejum, tá? Eu tenho respaldo bíblico, como eu mostrei para os irmãos aqui dentro da palavra de Deus. E você que faz outro tipo de jejum, eu não estou aqui para te julgar, dizer que você está errado, isso e aquilo, entendeu? É entre você e Deus. Para nós fechar com chave de ouro, escuta só. Olha aqui em Romanos, aqui, eu sei que o contexto aqui está levando para outro lado, entendeu? É um pouquinho diferente do jejum. Preste atenção. Aqui em Romanos, capítulo 14, versículo 1 até o 6. Ora, quanto ao que está enfermo na fé,
recebei o não em contenda, sobre dúvidas. Por quê? Um crê que pode comer de tudo, outro é mais fraco na fé, né? E come legumes. Acredita que não pode comer de tudo e come legume. O que não come aqui, não despreze o que come, tá? E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julga o servo alheio para o seu próprio Senhor? Ele está em pé. Amém. Não vou prolongar aqui mais, o vídeo já ficou muito grande. Então, cada um com a tua fé. Se você crer que Deus vai receber o teu jejum, você tomando água, amém. Se você crê que Deus vai receber o teu jejum, você comendo só fruta, amém. Não estamos aqui para julgar, como disse aqui o apóstolo Paulo. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência, pela paciência que você teve de ver esse vídeo aqui. Se você gostou, se inscreva no canal para receber mais vídeos edificantes como esse vídeo aqui, tá bom? Que Deus possa recompensar vocês em nome de Jesus. Agradeço você que gosta do canal, você que apoia o canal. Se você quer se inscreva para receber mais vídeos edificantes como esse vídeo aqui. Que Deus possa abençoar poderosamente a vida dos meus amados irmãos. A paz do Senhor, que Deus abençoe.